Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Este é o quinto episódio da série de episódios que eu tô chamando de fundamentais para entender a fundo o mundo do rumen. E não poderia faltar o tema proteína microbiana, que é o nosso assunto de hoje. Você já aprendeu aqui nessa série de episódios fundamentais sobre a anaerobiose, você já aprendeu a diferença de degradação e fermentação ruminal, eu já falei com você sobre tamponamento do rumen, e no episódio anterior a gente falou sobre controle ruminal biológico. E neste episódio, neste quinto episódio dessa série de episódios fundamentais, o tema vai ser proteína microbiana. Só lembrando que essa série de episódios fundamentais faz parte das celebrações dos 4 anos que o canal de Rumenologia completa agora no mês de abril. Eu estou muito feliz de completar aqui 4 anos difundindo e passando conhecimento para você. E aí eu queria também te fazer um convite para você clicar no link que está na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição desse episódio no Spotify, no Deezer e no Amazon Music, para ficar sabendo em primeira mão quando eu lançar a segunda turma do Fundamentos de Rumenologia, aquele curso que eu dou aula na lousa e ensino tudo sobre o mundo do rumen, do zero ao avançado. Tem tudo lá, fisiologia, microbiologia, nutrição de ruminantes, tem tudo, bioquímica. Para quem gosta de esquema, tem um montão de coisa lá que eu tenho certeza que todo apaixonado pelo mundo do rumen deve saber. Clica no link, porque essa segunda turma do Fundamentos de Ruminologia também faz parte das celebrações aqui do mundo do rumen. Sem mais delongas, como eu costumo dizer, proteína microbiana. Vamos a fundo nesse assunto. Primeira coisa, a gente vai ter um pace mais acelerado, já que eu gosto de corrida. A gente vai ter um pace mais acelerado aqui, mas vamos do início. Como que produz proteína microbiana lá dentro do rumen? Olha só que eu estou te mostrando. A proteína bruta, ela é dividida em PDR e PNDR. PDR, proteína degradável no rumen, PNDR, proteína não degradável no rumen. Indo mais a fundo, o NRC classifica as proteínas ou fraciona as proteínas de acordo com seu nível de degradação ruminal. Ou seja, proteínas de fração A, que degradam 100% no rumen, proteínas de fração C, que degradam 0% no rumen, ou não degrada nada, e proteínas de fração B, que são potencialmente degradáveis, podem ou não degradar no rumen. E aí é o seguinte, essa classificação, fracionamento ABC, é do novo NRC gado de corte, já é o fracionamento novo. Antigamente o NRC, só fazendo um parênteses, o NRC classificava as proteínas, né? Fracionava as proteínas em A, B1, B2, B3 e C. Agora, lá na fração A, está englobado a antiga fração A mais a fração B1. Na fração B é a fração B2 e B3. E a fração C é a fração C mesmo, que não degrada nada no rumen. Então, olha só. Lá dentro da fração A, que degrada instantaneamente no rumen, a gente tem o nitrogênio não proteico, que no nosso caso aqui do Brasil a gente pode falar ureia. E também tem a fração antiga, a fração B1, que é aquela proteína solúvel que está lá no farelo de soja, que está lá no farelo de algodão, no farelo de amendoim, que está livre de qualquer contato com fibra, ou seja, aquela proteína super solúvel. Ela está agora na fração A. Então, por isso que eu coloco aqui, estou projetando aqui no YouTube para você, ó, a fração B1 está ali quadriculadinha ali, está no fundo da fração A, é porque ela é fração A hoje, mas ela costumava ser B1. É a proteína solúvel que está na composição das proteínas verdadeiras. A fração B é aquela proteína que está ligada no FDN, de média e lenta degradação. Tá certo? Então tá ligadas aí proteínas ligadas em fibra e que tem algum potencial de ser degradável. E proteínas de fração C, aquelas ligadas à lignina que não vão degradar de jeito nenhum no rumen. O que acontece aqui? A gente tem como PDR toda a proteína de fração A e a parte das proteínas de fração B que degradaram no rumen.
E como PNDR, a gente tem a proteína de fração C, que não degrada no rumen, e parte da proteína de fração B, que acabou não degradando no rumen. Por isso que as proteínas de fração B são ditas aí proteínas potencialmente, ou frações potencialmente degradáveis no rumen, porque podem ou não degradar. Depende da associação entre os alimentos que você fez na sua dieta. Obviamente que como resultado depende do sincronismo entre energia e nitrogênio, depende do nível de pH ruminal, depende do volume ruminal proporcionado pela dieta, que altera todo o mecanismo de cinética, de Kp, taxa de passagem, Kd, taxa de degradação. Obviamente que a faixa de pH ruminal também interfere na proteólise. Então, quanto mais baixo o pH, menos proteólise, mais proteína acaba passando, especialmente proteína de fração B. Legal? Então, a proteína é dividida em PDR e PNDR e também, mais a fundo, fracionada em ABC. Legal. Então, se a gente olhar lá dentro do meio ruminal, o que está acontecendo? Na hora que o substrato adentra o rumen, e aí se essa bactéria que está lá for alimentada corretamente, receber energia, nitrogênio, esqueleto de carbono, no caso das bactérias que degradam fibra, essa bactéria vai se dividir, uma bactéria vai virar duas e vai liberar o ácido graxo de cadeia curta correspondente, mais metano ou CO2, calor e água. Legal. Aonde que está a proteína microbiana aqui nessa história? Tá aqui, ó, de uma bactéria vira duas. Tinha uma bactéria, de repente tem duas. Por quê? Porque ela se multiplicou. De duas virou quatro, de quatro virou oito, de oito 16. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui comigo. A proteína microbiana ou as proteínas microbianas são as próprias bactérias. A proteína microbiana é o próprio fungo, é o próprio protozoário, que ocasionalmente vai passar pelo orifício reticulonasal e vai chegar lá no intestino delgado, duodeno, jejum, ilho, para sofrer digestão e absorção. Não existe essa história da proteína mágica, hein? A microbiota do rumen não secreta lá pela boca, se a bactéria tivesse boca, né? Não secreta lá no meio ruminal uma proteína mágica para o hospedeiro ruminante absorver. A proteína microbiana, como o próprio nome diz, é a própria bactéria, é o próprio protozoário, é o próprio fungo. Quer incluir arqueia metanogênica também, inclua. Tá certo? Então eu mostro aqui o seguinte, que é necessário, para produzir proteína microbiana, multiplicar micro-organismo no rumen. Aí qualquer estratégia nutricional que você adotar, que faça multiplicar os micro-organismos no rumen, você vai estar aumentando a proteína microbiana disponível para o ruminante hospedeiro. E de quebra, a cada multiplicação, além de promover a produção de mais proteína microbiana, também promove maior produção de ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato, butirato, que vão suprir em torno de 80% dos requerimentos energéticos do animal ruminante. Já a proteína microbiana pode suprir de 50% a 100% do requerimento de proteína do animal ruminante. Vai depender da fase aí que o animal se encontra, da fase de produção que o animal se encontra, se é um ruminante de leite, se é um ruminante de corte. Legal? Muito bem. Então, olha só. A proteína microbiana, quando comparada com a proteína dietética, ela tem mais alto valor biológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é mais absorvida nos intestinos. E aí é o seguinte, ó. O rumen ele tem uma onda de motilidade. O rumen está se mexendo lá o tempo todo. Então, a cada onda de motilidade, a digesta é pressionada contra o orifício reticulonasal e quem tem tamanho para passar, passa por esse buraquinho. Tá certo? E aí, obviamente, que as bactérias, né, a microbiota do rumen tem tamanho para passar por esse buraquinho. Então, tem um fluxo contínuo de proteína microbiana para os intestinos. Então, as bactérias saem, né, a microbiota sai viva do rumen. Quando chega no abomaso, que tem pH em torno de 3, essa microbiota morre, porque o pH está muito baixo, e aí
os micro-organismos chegam mortinhos da Silva lá no intestino delgado para sofrerem a digestão enzimática e para serem degradados aí e depois absorvidos. Bacana? Ou seja, a maior parte da proteína que chega no fígado, dos aminoácidos, na verdade, que chegam no fígado, para serem utilizados para síntese muscular ou para produção simplesmente de proteína do leite, tem origem no rumen. Ou seja, a proteína da carne que você está comendo ou a proteína do leite que você está tomando era bactéria do rumen. Foi bactéria do rumen um dia. Bacana, né? Muito legal. E aí é o seguinte, como eu já disse, pode ter uma porção da proteína da dieta, PNDR, que vai passar pelo orifício reticulomasal também. Ou seja, passa pelo orifício reticulomasal e compõe o pool de proteína no intestino, tanto a proteína microbiana quanto a proteína dietética, ou PNDR, ou proteína bypass, como é chamado no inglês, ou proteína de sobrepasso, como o pessoal chama em espanhol, é tudo a mesma coisa. Mas se a gente comparar a qualidade das duas, a proteína microbiana tem mais alta qualidade do que a PNDR, do que qualquer PNDR, de qualquer ingrediente que contém aí proteína verdadeira. Bacana? E aí, a soma das duas, proteína metabolizável, proteína microbiana mais PNDR, dá a proteína metabolizável. Eu contei o resultado antes de somar os dois. Muito bom. Pelo menos hoje não caiu minha luz, né? Aqui, por enquanto, né? Por enquanto. Não caiu minha luz, ninguém tocou a campainha aqui em casa, então tá tudo normal por enquanto. A Siri não se manifestou. Então, vamos lá, vamos lá. Foi só uma inversão de valores. Mas, revisando, proteína microbiana, que tem mais alta qualidade, mais PNDR, formam um pool de proteína que vai sofrer digestão e absorção lá no intestino delgado. E esse pool é chamado de proteína metabolizável. A exigência do animal ruminante é medida em proteína metabolizável. Tá certo? Então, quando falar proteína metabolizável, você já está sabendo. É proteína microbiana mais PNDR. Legal? E aí é o seguinte, como que essa eficiência microbiana lá no rumen é medida? No NRC, ele tem lá no relatório, ele traz lá para você, ele prediz isso no nível 2, no nível mecanístico, ele prediz isso para você. Ele fala o seguinte, ó, quanto da proteína que está indo para o intestino é proveniente de proteína microbiana e quanto que é proveniente de PNDR, daquela proteína dietética que não degradou no rumen. Um número que a gente costuma usar, quando a gente faz uma dieta e olha no relatório do NRC gado de corte, é o seguinte, para ter eficiência microbiana ou para constatar eficiência microbiana, o nutricionista de bovino de corte procura uma relação perto de 80-20, ou seja, 80% da proteína que vai para o intestino é de proteína microbiana e 20% é de proteína dietética, ou seja, PNDR. Se tiver, por exemplo, 75-25, quer dizer que dá para otimizar ainda mais aquele rumen. Dá para subir a eficiência. Quando já tiver 80, 81, já praticamente essa eficiência já está quase no máximo. Tá certo? Então esse é um número aí que os nutricionistas de gado de corte usam. No gado de leite é um pouco diferente. No gado de leite, a gente tem uma eficiência em torno de 55-45. Ou seja, 55% da proteína que vai para o intestino oriunda de proteína microbiana e 45% de proteína dietética. Aí alguém pode perguntar: nossa, por que essa diferença no gado de leite? Simplesmente porque a vaca come muito mais que um boi. O boi aí, no melhor dos cenários, come 2,4, 2,5 do peso vivo em média. A vaca, depois de 3, 4 meses de parida, come 4% do peso vivo. Enquanto o boi come 2,4, 2,5 do peso vivo, a vaca come 4. Já vi vaca comendo 4,2 do peso vivo. Ou seja, além de comer mais, o que já provoca um volume ruminal maior, leva a uma taxa de passagem maior pelo orifício reticulomasal, essa vaca ainda come mais volumoso. Usualmente, dietas de vacas de leite têm uma maior concentração, uma maior inclusão de forragem do que dietas de gado de corte. Ou seja, a vaca tem o volume ruminal aumentado
De duas formas. Uma porque o consumo é mais alto, a outra porque ela come mais volumoso. Ou seja, a taxa de passagem das vacas de leite comparada com bovinos de corte é muito maior. O tempo de retenção ruminal dos nutrientes e das partículas é muito menor numa vaca de leite. Ou seja, se eu pegar o mesmo farelo de soja, vamos dizer que eu tenha dois rúmens hipotéticos aqui. Coloquei o mesmo farelo de soja, um no rumen do boi de corte e outro no rumen da vaca de leite. Soltei lá dentro. Você pode ter certeza que, olha só o que eu vou falar, que o PDR desse farelo de soja vai ser maior no bovino de corte do que no bovino de leite. O bovino de leite, no bovino de leite, esse farelo de soja vai ter um PNDR maior, ou seja, como o alimento fica menos tempo no rumen, lembra daquela fração B de proteína? Aquela que é potencialmente degradável? Então, é ela que vai fazer essa diferença em termos do PDR e no PNDR, que é variável, é o mesmo ingrediente, estou falando do mesmo produto. Se eu colocar em dois rumens diferentes o mesmo produto, eles vão ter diferentes frações PDR e PNDR. Se eu colocar no rumen do bovino de corte, de novo, vai ter mais PDR. Se eu colocar no rumen do bovino de leite, vai ter mais PNDR. Legal? Então, a eficiência microbiana na vaca de leite é menor exatamente pela taxa de passagem acelerada, o que faz com que os nutrientes fiquem menos tempo retido lá no rumen. Tá certo? E aí, por isso que o nutricionista de gado de leite está super preocupado com a qualidade da proteína que chega nos intestinos, da proteína PNDR. O nutricionista de gado de corte, ele sabe que com 80% de proteína microbiana chegando nos intestinos, na maioria dos casos, principalmente animais em terminação, você não precisa daqueles 20% de proteína que não degradou no rumen. Praticamente você não precisa. Então, o nutricionista de gado de corte não está muito ligado nesses 20% de PNDR ou 25% de PNDR, principalmente na fase de terminação. Agora, o nutricionista de gado de leite, ele está super interessado nesses 45% aqui, ó, de PNDR. Tem que ser uma proteína dietética, ele já está ciente que essa proteína tem menor qualidade do que a proteína microbiana. É óbvio que o nutricionista de gado de leite vai tentar aumentar essa eficiência, vai tentar produzir mais bactérias dentro do meio ruminal, tá certo? Mas é quase meio a meio. Tem muita proteína escapando sem degradar do rumen. E aí, essa proteína é fundamental que ela seja grande parte degradada, na verdade, digerida e absorvida nos intestinos. Tá certo? Por isso que o nutricionista de gado de leite leva muito a sério a qualidade da proteína verdadeira que vai fornecer. Tá ok? Por isso que farelo de soja reina em grandes leiteiras. O nutricionista de leite usa muito farelo de soja, não só pelo farelo de soja ser uma excelente fonte de proteína, mas também pela lisina. Lisina é um dos aminoácidos limitantes na produção de leite. E o único ingrediente, praticamente, que tem uma concentração grande de lisina que a gente tem disponível para usar no Brasil é o farelo de soja. Além de toda a sua qualidade aí do restante aí dos aminoácidos que compõem o perfil do farelo de soja. Bacana? Então, o nutricionista de leite está super ligado na qualidade dessa proteína que vai passar sem degradar do rumen. Tá certo? O nutricionista de corte não tá muito ligado. Não é porque o nutricionista de corte é pior, é porque realmente as exigências de proteína podem ser totalmente atendidas da recria para frente com a proteína microbiana, dependendo, obviamente, da associação de alimentos e da dieta que você formulou. Bacana? E aí é o seguinte, alguém pode estar perguntando, tá, legal, você está falando aí da eficiência, do número para a gente olhar lá, para ver se a gente está no caminho certo, lá no relatório do NRC, tudo bem. Mas como que aumenta a eficiência microbiana, então? Eu sei que eu tenho espaço para aumentar. Como que eu faço? Eu detectei ali que eu estou com 75-25 de proteína microbiana e PNDR na minha dieta. Como que eu faço para aumentar a eficiência microbiana, para produzir mais bactérias? Primeira coisa, em geral, a gente tem dois grupos de bactérias no meio ruminal. Um que degrada carboidrato estrutural, degrada e fermenta carboidrato estrutural, e um outro grupo que degrada e fermenta carboidratos não estruturais. Quem que fermenta carboidrato estrutural? São aquelas bactérias
que fermentam celulose, hemicelulose. Quem que fermenta carboidrato não estrutural? São aquelas bactérias que fermentam açúcares, frutosanas, maltose, amilodextrinas, amido, tá certo? Então é o seguinte, esse grupo de bactérias que fermenta é, carboidratos não estruturais, carboidratos de rápida degradação e fermentação, é o grupo de bactérias que você tem que fomentar no rumen, que você tem que alimentar. Por quê? Porque elas crescem mais rápido. E se elas crescem mais rápido, o que isso quer dizer? Quer dizer que elas se multiplicam mais rápido, elas fazem outras bactérias mais rapidamente. Tá certo? Então, como que faz para multiplicar mais micro-organismos? Então, você coloca na sua dieta mais amido, coloca na sua dieta praticamente aí o carboidrato mais famoso não estrutural é o amido. Mas você pode usar açúcares também, tá certo? Mas o mais famoso, o mais prático é aumentar o amido da dieta para alimentar bactérias que fermentam carboidratos não estruturais, porque elas se multiplicam rápido, produzem ácido graxo de cadeia curta rápido, e aí vai melhorar a eficiência microbiana, elas são mais eficientes. Elas custam mais caro para mantê-la no rumen, hein? Elas consomem mais ATP para a própria manutenção, mas também ela faz jus ao investimento. Ela se multiplica mais rápido. Ela produz mais proteína microbiana e também mais ácido graxo de cadeia curta. É o seguinte, alguém pode pensar assim e falar, tá, eu vou aumentar o amido da dieta para aumentar a eficiência microbiana. Não tem que aumentar o nitrogênio também, pensando nesse sincronismo de energia e de nitrogênio? Nem sempre, tá? Você tem que jogar a sua dieta lá no NRC Gado de corte, no NRC Gado de leite, para confirmar. Nem sempre, quando você aumenta o amido da dieta, você tem que aumentar o nitrogênio, tá ok? Você tem que olhar o relatório lá do NRC. Alguns acham que isso é fato consumado. Aumentou o amido, tem que aumentar o nitrogênio que degrada no rumen, o PDR. Tá certo? Nem sempre vai ser assim. Eu já formulei muita dieta, tá? E nem sempre é assim. Posso dizer que na maioria dos casos isso acontece? Sim. Mas você tem que jogar a sua dieta lá no NRC e ver se isso realmente é verdadeiro. Legal? O sincronismo tem que ser respeitado de qualquer forma. Pode ser que você tenha uma dieta que você tenha um pouco a mais de proteína, e aí quando você aumentou o amido, você nem precisou colocar mais proteína porque já tinha um pouco a mais, tá certo? Então vale sempre confirmar. Mas o sincronismo entre energia e nitrogênio no rumen existe e tem que ser respeitado para máxima eficiência microbiana. Você não quer nem jogar amido, não quer jogar também proteína fora. Nem amido, nem nitrogênio. Nem energia, nem nitrogênio. Você não quer jogar fora nenhum dos dois. Então eles têm que estar nas quantidades aí sincronizadas. Bacana? Como que você sabe se está sincronizado? Você vai usar essa relação de proteína microbiana PNDR, que eu já comentei, e também você vai checar lá no relatório do seu programa de formulação. No NRC eu checo balanço de N no rumen, balanço de PDR no rumen e também checo o balanço de proteína metabolizável, claro, para o hospedeiro ruminante, e o balanço de aminoácidos, de forma geral. Legal? Se você vê lá que está bem balanceado, ou seja, todos os valores estão positivos, ligeiramente maior que zero, show de bola. Seu sincronismo está ali 80-20, proteína ou pagar de leite 55-45, de proteína microbiana PNDR, provavelmente você está com nível quase máximo aí de eficiência e com o rumen bem sincronizado. Legal? Então, fornecer carboidratos não fibrosos é uma forma de aumentar a eficiência microbiana. Outra forma é aumentar o consumo de matéria seca. Estratégias que não vêm ao caso agora, senão esse episódio vai ficar muito longo. Qualquer estratégia que você adote para gado de leite, gado de corte, para búfalo, ovelha, cabra, que aumente o consumo de matéria seca, você vai estar estimulando, vai estar colocando, na verdade, mais substratos lá dentro do rumen e fazendo com que as bactérias tenham mais comida disponível e aí sim elas vão se multiplicar mais e fazer mais proteína microbiana e como resultado também ácidos graxos de cadeia curta. Legal? Eu quero fazer só um parênteses em relação à gordura. A gordura, ela é tóxica para a microbiota do rumen, mas ela é muito boa para o hospedeiro ruminante. Então a gente tem o limite aí recomendado de inclusão de gordura de até 7% de estratério, né? Esse limite aí está estabelecido há muito tempo. Com gado de corte a gente pode chegar até 8% hoje, desde que parte da gordura seja protegida da fermentação ruminal. Então tem subsídio para isso. Para gado de leite,
os nutricionistas de leite costumam não passar de 6%, ficar no máximo entre 6 e 6,5% de estratégia, exatamente para não ter redução da degradação de fibra no rumen. Mas em todo caso, toda vez que a gente tem um aumento da gordura na dieta, isso é bom para o hospedeiro, mas é ruim para a microbiota do rumen. Não que seja ruim para o rumen como um todo, tá? Mas é ruim para a microbiota. Por quê? Porque a gordura é tóxica para a microbiota. Tá certo? E aí, quando uma parte da energia da dieta é colocada na forma de gordura, essa gordura não fermenta no rumen. A gordura não é usada pela microbiota ruminal para crescimento. Ela é usada um pouquinho dela ali para compor membrana lipoproteica, mas não é usada como fonte de energia. As bactérias do rumen, independente se degradam fibra ou não, elas usam carboidrato como fonte de energia, não usa gordura. Então você está querendo aqui aumentar a eficiência microbiana, multiplicar micro-organismos. Você não vai fazer isso com gordura. Então, quando você colocar gordura na sua dieta, da sua vaca, do seu boi, do seu carneiro, da sua cabra, na hora que você olhar lá no relatório do seu programa de formulação, você não vai mais conseguir chegar numa relação 80-20, proteína microbiana, PNDR, pagar de corte, e numa relação 55-45, ou no máximo aí 60-40 para vacas de leite. Você não vai conseguir mais. Você vai ficar no gado de corte com 70-30, no gado de leite 50-50, ou um pouquinho menos até de proteína microbiana. Porque agora a energia que era utilizada antes pelas bactérias foi substituída, uma parte dela, por gordura. E essa gordura vai ser digerida e absorvida nos intestinos pelo hospedeiro ruminante. Legal? Então, se colocou gordura na dieta, não adianta ficar ali o dia inteiro mexendo no programa, tentando chegar em 80-20 aí de relação proteína microbiana, PNDR pagar de corte, nem no 55-45 pagar de leite. Não vai acontecer. Tá certo? Porque a gordura vai entrar no lugar do carboidrato. E aí, além de ter menos carboidrato, tem uma substância, que é a gordura, que vai fazer mal, vai ser tóxica pros micro-organismos do rumen. Aí, dessa forma, você diminui a eficiência microbiana, mas eu tô falando aqui da gordura, você pode estar com a impressão que ela é ruim, né, para microbiota. Para microbiota é. Mas num rumen que está super otimizado, muitas vezes a gordura vai ser benéfica para o sistema de produção como um todo. Porque se o rumen tiver com sua eficiência máxima, o que quer dizer isso? Quer dizer que está produzindo muitas bactérias. Se está produzindo muitas bactérias, quer dizer que também está produzindo muito ácido graxo de cadeia curta, o que acidifica o rumen. Se esse rumen não estiver bem adaptado, pode ocorrer acúmulo de ácidos graxos de cadeia curta lá no meio ruminal e o pH do rumen cair. E aí o pH do rumen cai, diminui a proteólise, porque um monte de bactéria que faz proteólise gosta de pH mais alto. E aí uma porção que era PNDR começa a ficar PNDR, tem menos substrato, menos nitrogênio degradável no rumen, tem menos multiplicação microbiana e a coisa começa a perder eficiência. Tá certo? Então é o seguinte, olha só. É o seguinte. Quando a fermentação está muito intensa, pode ser que seja muito positivo você tirar um pouco do carboidrato da dieta e colocar gordura. Você alivia a fermentação ruminal. Ela não fica tão intensa, o pH do rumen fica mais alto, para as bactérias poderem degradar principalmente a proteína, a fibra. E aí essa gordura, mas vai produzir menos ácido graxo de cadeia curta no rumen, beleza. Mas você está mandando gordura para os intestinos. A gordura é 2,25 vezes mais energética que o carboidrato. Vai acabar compensando. E normalmente quando colocamos gordura nas dietas dos ruminantes, a gente considera essa estratégia como adensamento energético. A gente está adensando a dieta, colocando mais energia na forma de gordura. Bacana? Isso é típico acontecer com vacas de leite, por exemplo, que estão passando por um período de calor ou por estresse térmico. No verão, tirar uma parte do amido da dieta para colocar gordura, para dar uma aliviada no rumen. A vaca já está passando um calorzão. E quanto mais fermentar no rumen, mais calor vai produzir. O famoso incremento calórico. Se você puder amenizar de alguma forma esse incremento calórico, você vai estar ajudando o rumen e também ajudando a vaca a ficar mais confortável. Bacana? Esse é o final aqui desse episódio sobre proteína microbiana, que você já sabe que não é uma proteína mágica, ela é produzida lá no meio ruminal. E antes de encerrar, eu deixo para você aqui, ó, vou até projetar aqui na tela, um esquema do metabolismo geral das proteínas no animal ruminante. Aqui tá para vaca de leite, mas o início de todo o processo, antes de chegar na glândula mamária, a parte que inclui o fígado,
pode ser utilizada para estudar metabolismo de qualquer animal ruminante. Recomendo que nesse momento, se você quiser estudar, pausa esse vídeo no YouTube. Se você está no Spotify, você vai ter que ir para o YouTube. Pausa esse vídeo, que aí você vai conseguir ver certinho todas as vias, todos os processos acontecendo. Bacana? No mais, desejo que você tenha bons estudos e a série de episódios fundamentais ainda não acabou. Tem mais muita novidade aqui para você. Bons estudos e um grande abraço.